Olá, eu sou o André Zenobini e este é o Café com Z. Estamos aqui pelas plataformas sociais de O Litorâneo para conversar com a secretária de Saúde do município do Rio Grande, Juliana Costa. Prazer te receber aqui para a gente fazer um panorama, traçar um panorama de como está a saúde no nosso município. E nós estamos com um inverno em andamento, muito frio nos últimos dias, muita neblina, cerração, essa chuva, e a gente vê os casos de gripe, os casos se assomando na cidade. E aí eu começo te perguntando, te agradecendo a presença, como é que estão os casos de doenças respiratórias aqui no nosso município? Prazer te receber. Prazer também, André. É sempre bom a gente poder usar esses espaços, né, de comunicação para poder falar com a sociedade, né? A saúde geralmente é lembrada quando algo não acontece como esperado, né? Mas a gente estava falando agora mesmo ali no gabinete da secretaria que o SUS dá certo, o SUS acontece todos os dias, né? E a gente tem tentado, inclusive, mostrar aí nas redes sociais, a gente tem um Instagram agora também, pedir para o pessoal acompanhar, que a gente tem mostrado o que dá certo também, Sim. né? Mas, evidentemente, essa situação epidemiológica, ela vem se agravando, né, no país todo, né? E aqui na nossa região, justamente pelas características que tu falaste, né? Um inverno muito rigoroso, tanto pelo frio que faz, quanto pela nossa umidade, né? A gente convive com 100% de umidade. Então, isso somado com uma baixa cobertura vacinal, a gente tem visto os casos de doença respiratória, dos vírus respiratórios, que poderia ser uma gripe, né? Que resolveria, né? Os sintomas, gripe a gente trata sintoma. Passado aquele período de incubação ali do vírus, manifestação dos sintomas, a tendência natural é ir diminuindo os sintomas. O que a gente tem visto é um agravamento, né, dos quadros respiratórios, o que chamamos hoje de síndrome respiratória aguda grave. Desde 2009 tem um acompanhamento, né, lá com a epidemia que tivemos de gripe A, e depois com a Covid-19, o Ministério da Saúde adota também esse monitoramento, né, do perfil da síndrome respiratória aguda grave. Aqui em Rio Grande a gente está num momento ainda crítico, né? Declaramos emergência em saúde pública na semana passada, justamente pela evolução dos casos, pelo número de óbitos e a restrição de leitos que a gente tem. Então a conta não fecha, né? Se a gente tem um agravamento nos casos que precisa de suporte, né, hospitalar, e a gente tem uma restrição de leitos, essa conta ela é perigosa para a saúde, né? Então, hoje a gente foi publicado ontem, né, um boletim, a gente tem 32 casos de óbitos já. A taxa de letalidade na região é maior do que a do município, né? Então, isso quer dizer que o problema não está apenas em Rio Grande, né? É um problema que temos aqui na nossa região de saúde. E as medidas que a gente tem para adotar é isso, assim, né? Fazer o reforço das equipes de saúde que a gente está fazendo, dos equipamentos, né, insumos de saúde, e reforço da vacinação, que é a forma mais eficaz de evitar um agravamento dos casos. A senhora, na sua fala, trouxe a baixa cobertura vacinal, né? Por que as pessoas não estão se vacinando? Pois é, essa é a pergunta de milhões, assim, né? A gente vem reforçando desde maio pontos de vacinação, não só nas UBS, que a gente entende que as pessoas, pela rotina de trabalho, pela limitação ali daquela carga horária que a UBS funciona, né, das 8 às 17 mais ou menos, ela pode ser um limitador. Então a gente vem diversificando locais, horários, né, formato aí de vacinação. Rio Grande tem uma cobertura vacinal, uma das melhores no estado hoje, né? A gente tem cerca de 53% da nossa população geral vacinada. Agora, aqueles grupos prioritários, esses são a nossa maior preocupação. Quais são os grupos prioritários? As crianças de 6 meses, a partir de 6 meses que podem vacinar, crianças, então, idosos, gestantes e aquelas pessoas que têm comorbidade. Então, esse é o perfil da população, dessas pessoas, dessas 32 pessoas que vieram a óbito até agora, estão dentro desses grupos, né? Ou 80%, né, com comorbidade, 60% desses óbitos são pessoas idosas e apenas 88% vacinados. Não vacinados. Repete esse número? A gente tem, da semana passada, dessa semana agora eu não sei te dizer com precisão, mas a gente tinha 30 óbitos, apenas 8 pessoas tinham feito a vacina.
dos 30 que morreram, apenas 8 8 tinham feito com a vacina. Isso é um absurdo. Exatamente. E justamente dentro desse grupo que tem mais chance de uma evolução, de um desfecho negativo da doença, né? Bom, a vacina que a gente tem é para a gripe, né? A influenza que é a maior preocupação hoje. Nos bebês, além da influenza, ainda tem o vírus sincicial respiratório, que é o que atinge mais os bebezinhos. A vacina que o município está dando é a trivalente ou é a tetra? É a trivalente. Da viral, né, da influenza, e a Covid para os grupos prioritários. Né? Ainda tem vacina da Covid? Ainda tem vacina da Covid. A Covid o Ministério não recomenda mais para o público geral. Tem que fazer reforço todo ano, aquelas pessoas, esses grupos prioritários, né? Profissional de saúde, idosos, crianças gestantes com comorbidade e aquelas pessoas que nunca vacinaram também. Sim. Ainda tem chance de se arrepender, que nem eu digo, e fazer a vacina, que vai proteger contra um dos vírus respiratórios, né, que é a Covid-19. No passado, não muito distante, a gente tinha o sommelier de vacina. Eu queria tomar a vacina tal, a vacina isso, a vacina aquilo, essa eu não tomo, aquela eu tomo. Qual é a vacina que está se dando para a Covid hoje? Confesso para ti que eu não sei qual é que está disponível no município, porque de fato essa não é a maior preocupação, né? A preocupação todas são confiáveis. Todas são confiáveis. Todas as vacinas que são autorizadas pelo SUS passaram pelo mesmo processo de verificação científica, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela não autoriza nenhum medicamento, nenhuma vacina que não passou por vários ensaios, né? Vários testes. Então, eu nem sei qual é a que hoje a gente está recebendo, qual é o lote que tem no município, porque esse, de fato, não é um fator de preocupação, assim, não é isso que as pessoas devem levar em consideração. O que deve ser levado em consideração é evitar, né, se proteger. E a gente, quando faz a vacina, não protege só, né, um ato individual, né, é uma proteção coletiva. Sim, então, principalmente agora na volta às aulas, né, a gente está reforçando isso também nos veículos de comunicação. A gente está no período de férias escolares. Na volta às aulas, é importante que as professoras, os profissionais da saúde, da educação e as crianças sejam vacinadas para que quando voltar, a gente tenha um cenário um pouquinho mais confortável, né? Secretária, quando a gente tem um aumento de casos respiratórios, de doenças, enfim, isso afeta o sistema de saúde, né? Isso afeta a quantidade de leitos disponíveis no município. Qual é o nosso caso hoje? É grave? A gente teve esse final de semana um cenário um pouco mais confortável, né? A nossa preocupação maior é os leitos pediátricos. A gente tem uma restrição, porque teve o aumento dos leitos de suporte ventilatório para adultos, né? A Santa Casa abriu, são leitos temporários. Sim. Tá para abrir agora essa semana os 10 leitos também temporários de UTI, geral na Santa Casa, mas de pediatria a gente ainda não tem uma ampliação. Temos discutido isso com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Coordenadoria Regional, né, a necessidade de ampliar a oferta. UTI pediátrica é no HU? Pediátrica e neonatal é no HU. Quantos hoje a gente tem? Ai, André, são 10? As perguntas que eu não tenho certeza. Mas eu acho que são 10. Eu tenho um mapa de leitos aqui, eu acho. Não, esses são os que estão aguardando leito. Eu não quero te dizer a informação imprecisa. Essa informação é boa. Quantos hoje aguardam leitos? Esse aqui também não é de hoje, mas esse aqui é do dia 22. Hoje a gente não está com nenhuma criança aguardando leito para internação. Boa. Isso era da semana passada, que a gente estava com um cenário bem pior. A gente tinha 5 crianças aguardando leito de enfermaria, 5 leitos clínico adulto e 1 de UTI. Então a gente hoje está com um cenário um pouquinho melhor, né? Parece que a gente passou de um pico aí de casos. Eu vou perguntar aqui, já te digo exatamente o número de leitos de UTI PED e neonatal. Enquanto isso, enquanto tu pergunta, eu vou formulando a minha próxima pergunta, que é no seguinte cenário. A porta de entrada hoje das pessoas ao sistema de saúde é a UPA e a UBS, né? As unidades básicas de saúde. As UPAs, que nós temos no município, e as unidades básicas de saúde. Essas unidades básicas e essas UPAs têm médico para atendimento? Como é que está hoje o nosso quadro clínico, nosso quadro de profissionais da saúde? E aí médicos e enfermeiros têm para atender essa população? A gente tem, tanto nas UBSs quanto nas UPAs. A gente reforçou, inclusive, agora, né, para o inverno, reforçamos no Rita Lobato e na UPA do Cassino, que tem gestão direta do município, né?
São unidades que têm um horário estendido também, né? A UPA funciona 24 horas e o Rita Lobato funciona até às 11 horas da noite. Então, a gente fez o reforço de médico. E nas UBSs também, assim, não tem nenhum caso de interrupção, né, de atendimento médico. O que a gente tem é médico que saiu de férias, médico que está de atestado, e a gente faz um remanejamento imediato com outras áreas, com outras equipes. E consegue rápido, assim, médico para suprir? Às vezes a gente não consegue no mesmo dia, né? Mas a gente tem um contrato de horas médicas justamente para não nos deixar com esses buracos, assim, com falta de atendimento por um período muito longo, né? A senhora vai licitar a UPA. Explica um pouquinho para a gente o que é isso. A UPA da Junção, ela passa por um processo é um contrato de gestão, né? Uma organização social que faz a gestão daquele serviço. E agora, em outubro, vence os 5 anos de contrato, né, desse primeiro período, né, de execução do serviço. Ela inaugurou em 2020, então foi um contrato de gestão de 5 anos e vence agora em outubro. A gente elaborou já o edital, né, ele não foi publicado ainda, passa por revisão. A gente tem uma reunião com o Tribunal de Contas do Estado e pretendemos apresentar, porque esse contrato que está vigente, ele passou por vários apontamentos, né, e várias adequações. Então, para evitar qualquer dificuldade de operação e de apontamentos futuros, sim, tem uma reunião já agendada pela Procuradoria-Geral. Ele poderia ser renovado e foi uma escolha não renovar, ou ele não poderia ser renovado? Ele está no período dele de vigência, né? Ele não pode mais ser aditivado de tempo. Então, ele o período vence em outubro. A repasse de dinheiro do município para esse contrato, né? Qual é a previsão para essa licitação? O valor de operação da UPA é de cerca de R$ 1.800.000. Eu digo cerca porque depende... Mês. Porque depende do serviço prestado, né? A gente faz uma análise de prestação de contas e tem tem valores que são glosados ou que não são, né? Não tem uma adequada apuração do recurso aplicado. Então, esse valor pode ser glosado, mas o estimado de operação ali da UPA é R$ 1.800.000. Quando a gente conversou algum tempo atrás pelo WhatsApp, nessa situação da UPA, eles discutem um valor do contrato que teria ficado de anos passados, que eles entendem que deveria ter sido pago, o município entendia que não, depois entendeu que sim, entendeu que não. Como é que ficou essa situação do contrato atual e desses repasses de recursos que eles alegam que não receberam? O município nunca ficou devendo, nem na gestão anterior, nem nessa gestão, nunca ficou devendo, nunca atrasou o pagamento, ou teve suspensão do pagamento. Sim, seriam de valores glosados que eles reclamam, né? São duas coisas, né? Tem valores glosados, e as glosas, elas já têm transitado e julgado. O município não deve valores referentes a glosas, mas tinha um recurso que em 2021... né, tem um processo da gestão que chama batimento de contas. Então, em 2021 foi feito um batimento de contas, foi analisadas as contas do contrato e tem um valor referente a cerca de R$900.000 que ele está a mais, está excedente na conta. Sim. O município tomou de volta. E aí a IB Saúde contestou, dizendo que esse recurso estava previsto para pagamentos futuros e naquela época não recebeu o recurso de volta. No entanto, a Procuradoria do município entendeu que esse batimento de contas ele foi em tempo indevido. Né? Ele deveria ser, isso ficou previsto depois, ao final do contrato ou ao final de cada ano, não a qualquer tempo. Né? Então, a gente discutiu várias vezes, tanto com a equipe, né, a gente passou por uma análise contábil e jurídica para entender se o município de fato deveria devolver para a conta do contrato, e entendemos que sim, né? Não tinha nenhum apontamento dizendo que o recurso era indevido, né? A Procuradoria entendeu que não era o tempo adequado para o batimento de conta, mas também não determinou que fosse devolvido. E a gente passou por toda uma reanálise contábil e jurídica e entendeu que esse recurso é referente ao serviço prestado e que, se tivesse sido mantido na conta, ele teria sido executado, né? Então, esse recurso foi devolvido para a conta do contrato, acho que faz 2 meses agora. E aí foi o suficiente para a IB pagar atrasados de médicos. Fazer, né? aquela equalização de contas que eles estavam buscando. Isso é uma coisa interessante, né, que eu até discuti isso com o Simers em determinado momento, que é essa contratação pessoa jurídica. Na verdade, a prefeitura faz uma terceirização para
o IB Saúde. O IB Saúde faz uma quarteirização para a contratação de médicos, eles não são profissionais CLT, né? Como é que o município, como é que tu entende esse processo? Assim, legal ele é porque tá acontecendo, mas se eles fossem CLT, o movimento não seria diferente? Não se teriam garantias melhores de atendimento, enfim, do que dessa relação pessoa jurídica-pessoa jurídica? Eu confesso que eu não vejo o próprio sindicato fazendo essa reivindicação, assim, né? Porque essa é uma realidade posta hoje no serviço de saúde, né? Se a gente for olhar os 2 hospitais aqui no município, essa é uma realidade, tanto a Santa Casa quanto a própria EBSER precisa eventualmente recorrer, né, a esse recurso. Tem contrato de CLT, tem médicos, né, efetivos do hospital, mas também precisa fazer contratos de pessoa jurídica. E acho que tem vantagens e desvantagens para o servidor, né? A IB Saúde mantém contrato CLT para toda a equipe, mas não mantém para os médicos. Então, alguma dificuldade certamente foi encontrada de manter profissionais. A gente até, às vezes, tem que explicar para o Conselho Municipal de Saúde, para a população, quando pergunta quantos médicos tem. A gente tem 9 pontos de médico. Para fechar aquele ponto de médico, às vezes, pela contrato de PJ, tem 2, 3 médicos que fecham aquele plantão. Então, essa dificuldade, às vezes, até de oferta no mercado, né, de profissional que né, aceite receber o valor que é pago ali, né, cerca de R$ 120 a hora. Então, não são... Parece muito, né, para a média da população, certamente é muito para a média da população, mas tem profissionais médicos que não disponibilizam seu tempo, né, não priorizam esse tipo de contrato, digamos assim, com uma certa exclusividade para aquele serviço. Né? A UPA, né, e as unidades básicas são porta de entrada, como já falamos, e vivem sobrecargas, né? Há necessidade de ampliação dessas unidades. A senhora conseguiu recursos lá em Brasília para ampliar essa rede de atendimentos. Fala um pouquinho para a gente. A gente tem mantido uma frequência de agendas lá no Ministério da Saúde. Hoje o SUS passa, não só aqui em Rio Grande, né, mas enfrenta uma dificuldade muito grande na atenção especializada. Né? Então, por isso também o Ministério da Saúde vem investindo nesse programa, agora tem especialista, né, mais especialistas, porque essa é a nossa maior dificuldade, a nossa maior despesa, né, e a nossa maior escassez também. Né? Então, hoje aqui em Rio Grande o município tem a gestão da atenção básica, a gente não tem a gestão plena, né, da saúde do município, estamos avançando gradativamente para isso, mas a gente precisa de reforço de financiamento. Né? Então, a gente ampliou já hoje uma equipe do SAMU, recebemos no início do ano 2 ambulâncias, conseguimos habilitar agora a equipe do SAMU. Isso significa que a gente recebe repasse para manutenção desse serviço. A gente fez um procedimento que chama qualificação do serviço lá da UPA da Junção, que está em análise pelo Ministério. A partir do momento que for aprovado, a gente recebe mais cerca de 250 mil por mês de custeio desse serviço. E recentemente a gente teve, né, o deputado Alexandre chamou para uma reunião junto com o ministro Padilha para reforçar os nossos pedidos ali no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e tivemos resultados bastante positivos, assim, né? Já é a segunda etapa de execução, ano passado já foi executado 2 UBSs, né, e uma policlínica, e para essa próxima etapa agora do PAC, a gente vai construir um CAPS 3, e uma UBS porte 2 para atender aquela população ali da Junção, onde vai ser entregue o empreendimento Junção. Sim. A gente vai ter aquele vazio, né, da saúde da família, então a gente vai construir uma UBS bem ali. E além disso, a gente solicitou também os combos, né, kits de equipamento para UBS e para telesaúde. Então, a gente vai receber um bom aporte financeiro do Ministério da Saúde para poder qualificar. Né? Essas obras, quando é que começam efetivamente? A gente já tem um projeto pronto, né? Nenhuma delas ainda está no processo licitatório, isso leva alguns meses, mas a previsão é que para o próximo ano, né, a gente ainda não entregou esse ano as que começaram a construir ano passado, né? Que é na Bernadette e no Parque São Pedro. Essas 2 são obras do PAC e já estão, né, a Bernadette começa agora, ele tem um processo mais demorado, né, cerca de 1 ano até começar a execução da obra. Né?
Então, essas aí que chegaram o recurso agora, a gente vai ver obra mesmo Só ano que vem. só no próximo ano. Exato. Tem um assunto chato que a gente não pode, nesse panorama, de deixar de tocar, um assunto que foi muito comentado e que é um assunto grave, que foi a morte do menino, né, após atendimento na UPA. O município fez as suas divulgações, falou que estava investigando. Nós já temos algum andamento dessa investigação? Como é que está essa situação, secretário? André, esse caso aconteceu em maio, né? E a gente está agora com o processo de sindicância aberto, né? Esse é o processo administrativo devido, né? Esse processo ele corre em segredo, eu mesma não acompanho, né? Ele acontece sob a tutela da Secretaria de Administração, o secretário Ricardo que responde, né, pelo processo de sindicância. E eu sei que a etapa de oitiva, né, de escuta das equipes, né, equipe de enfermagem, equipe médica, outros serviços de saúde também que eventualmente aparecem, né, citados no processo, eles estão sendo escutados. E não sei te precisar qual é o tempo para finalizar, mas eu sei que o momento que estamos agora, a gente tem mantido também a família informada, né, de cada etapa do processo. Ele ainda está nas oitivas e assim que tiver a conclusão, né, as apurações elas serão encaminhadas para as instâncias adequadas, né, seja um conselho profissional, um Ministério Público, para adotar as medidas cabíveis, né. Quando a gente fala em saúde, a gente sabe que o município, o gestor municipal, ele é a porta, o ouvido da população, né? As pessoas vão lá reclamar. Mas a senhora esteve trabalhando no Ministério da Saúde, em Brasília, né? Vendo a situação nacional. E aí eu queria que a senhora trouxesse um pouquinho dessa experiência e me respondesse como é que está a situação no Brasil, né? Como é que os municípios estão lidando com essas dificuldades orçamentárias, porque não é só Rio Grande que tem problemas orçamentários, mas o país tem, né? E como é que está a situação hoje nesse universo? Assim, a senhora que esteve lá dentro do Ministério da Saúde. André, eu acho ótimo poder falar sobre isso também, porque eu acho que tem dois fatores assim que eles são muito limitadores na saúde, né? Um é orçamentário mesmo, né? A gente precisa ampliar aporte de recursos para o Sistema Único de Saúde em todas as instâncias. A gente hoje, cada vez mais, a conta é paga pelo município, né? A gente tem uma participação muito pequena hoje do Estado, maior parte do município e do Ministério da Saúde. E isso é insuficiente, né, para o tamanho da demanda que a gente tem. E como tu disse, né, quando é a reclamação, quando acontece para o bem ou para o mal, é aqui na cidade, né? É a prefeita que é cobrada, a secretária de saúde. Então, essa limitação orçamentária, ela é um problema, ela é um entrave. Eu tenho vontades de fazer, né, tenho compromisso de fazer muito mais do que eu sei que o meu orçamento dá conta de fazer. E tem outro limitador, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele é um instrumento também administrativo para, né, a adequada aplicação dos recursos públicos, mas ele também é um limitador. Hoje eu não tenho como ampliar serviços sem ampliar o número de profissionais. A saúde ela é feita basicamente por pessoas, né, de pessoas para pessoas. Então esses dois fatores eles são limitadores, né? Fora isso, a gente tem as realidades, né, aqui em Rio Grande, como em vários lugares também, que é a desigualdade social, né? A gente precisa olhar e atender diferente essa população, né? E a gente tem tentado fazer isso aqui em Rio Grande, né? A gente tem uma população que é coberta, né, na área rural, que é coberta ali pela saúde da família, em todas as comunidades rurais, mas a gente ainda precisa olhar diferente para essa população, né? A gente está trazendo, por exemplo, as ofertas de telesaúde, direcionado para as comunidades que atendem pescadoras e pescadores, entendendo que essas populações, que são povos e comunidades tradicionais, também por isso, mas porque são as pessoas que precisam de mais cuidados, precisam de um cuidado diferente, na verdade. Então essa é uma realidade, né, que a gente vê também no país todo, essa desigualdade social. Estou dando o exemplo aqui das pescadoras e pescadores, mas a gente também tem as populações em situação de rua, a população prisional, né? Rio Grande tem uma referência importante, né, de saúde, equipe de saúde prisional, e às vezes a gente pensa, mas está gastando dinheiro público com quem, né, cometeu alguma ilegalidade? Sim, porque a saúde é um direito de todas as pessoas. Universal. Então, acho que essa desigualdade social e esse cenário político-econômico, né,
ele é comum aqui no país todo, como aqui em Rio Grande também, reflete, né, na nossa realidade. E como eu te falei, né, da atenção especializada, que é o gargalo do SUS, né, isso é refletido aqui em Rio Grande também. A gente tem uma oferta pequena para o tamanho da demanda. A gente tem uma espera muito grande de dermatologista, de neurologista, de oftalmo. Então, todos os dias a gente recebe reclamações da Secretaria de Saúde de pessoas que estão esperando há tempos, e a gente vai ver atrás se tem alguma inconsistência de cadastro, o que pode ser feito, porque de fato tem uma oferta pequena para o número da demanda. E acho que outra característica que a gente tem discutido aqui também com o Conselho de Saúde, que é a mudança da lógica da saúde desde a pandemia para cá. Que a gente teve, né, um período que a saúde da família ficou muito fechada dentro da UBS e deixou de fazer aquele trabalho no território, aquele trabalho comunitário de prevenção de doença, Sim. que é o que vai nos levar num cenário mais confortável na atenção especializada, naqueles casos que agravam, que precisam ser atendidos na UPA, no hospital. Então, a gente precisa retomar esse trabalho de base territorial, esse trabalho que a saúde da família sempre preconizou e que da pandemia para cá a gente viu um decréscimo, né, no país todo, e aqui em Rio Grande não deixa de ser essa realidade também. A gente vem trabalhando para isso, para retomar esse trabalho de qualidade nos bairros da cidade. Né? A senhora falou desse trabalho de ir até os locais, tem um outro que é importante também, que é o combate à dengue, a esses outros problemas da nossa sociedade, que a gente tem muito em Rio Grande também, né? Como é que está essa situação hoje aqui no município? A gente tem agentes fazendo esse trabalho, eles estão na rua, não estão, está faltando a gente. Qual é a situação hoje no município? Está faltando tanto agente comunitário de saúde quanto agente de combate de endemias, né? São duas equipes que podem e devem trabalhar integrados no território, mas têm atribuições diferentes, né? A gente mudou, né, a política de atenção básica em 2017, a gente flexibilizou a ponto da gente ter um agente comunitário de saúde para uma equipe inteira. Isso fragiliza muito a capacidade de poder fazer essa visita, né, domiciliar, não é controle, esse acompanhamento adequado das famílias, né? Então, a gente está elaborando, né, uma etapa preliminar aí, que é fazer o mapeamento das áreas para a gente poder ampliar o número de equipes e ampliar o número de agentes por equipe também, para poder trazer um trabalho de mais qualidade. A previsão é que até o final do ano a gente faça uma seleção de agentes comunitários de saúde. E dos agentes de combate de endemias também, a gente teve um número de contratos, né, temporários que estão em processo de renovação, mas também demos início no processo de chamamento, né, de servidores. De combate, agentes de combate de endemia. Então tem concurso válido? Não tem concurso válido, a gente precisa fazer a seleção. Uhum. Que são trabalhos, né, no território, mas como tu falou, faz ali o controle da dengue, sim, faz as ações, que é importante, né, no município, sabe? Sim, que cada ano tem mais casos. Né? Eu vivi isso, assim, porque ano passado, a piscina do vizinho completamente verde, naquele nível extremo, assim. E precisei ligar para a secretária na época, enfim, para poder conseguir. Os agentes sofreram para conseguir notificar como deviam, para poder entrar e até resolver o problema. Então é um trabalho muito importante, porque realmente as pessoas ainda não têm consciência. Né? E isso também é um pouco de consciência coletiva, né? Consciência de sociedade das pessoas, não deixarem as piscinas sujas, não deixarem pneus, caixa d'água destampadas. Tem vários. Eu moro no 14º andar. E eu, muitas vezes, consigo olhar, examinar, e às vezes já falei para alguns vizinhos, tua tampa caiu, porque às vezes voa. Normalmente, depois de um temporal, às vezes uma ou outra caixa d'água voa, e às vezes a gente avisa, porque a gente lá de cima consegue enxergar. Tem um outro problema que vem sendo trabalhado, vem sendo solucionado, ao menos parcialmente, que é a Santa Casa do Rio Grande. Né? Uma das primeiras vezes que eu falei com a senhora, quando a senhora assumiu, foi do risco. Vai fechar a Santa Casa? Depois participamos daquela reunião com a Zona Sul, com uma fala muito forte da doutora Annelise Becker sobre os riscos de fechamento iminentes da Santa Casa.
A gente saiu muito preocupado daquela reunião, Uhum. dizendo, poxa vida, a situação é muito grave. Depois disso, o município já ampliou os recursos para a Santa Casa. A Santa Casa está colocando sua parte de convênios para funcionar, para tentar angariar recursos, mas a gente sabe que ainda faltam. Secretária, como é que está a situação? Como é que a senhora enxerga a situação da Santa Casa? A gente se preocupa mais ainda vendo a intervenção sendo feita em São Lourenço do Sul, e a gente volta a se preocupar com a nossa Santa Casa. Como é que está a situação? Hoje a Santa Casa está numa situação um pouco melhor, né? Já conseguiu retomar ali a retaguarda, né, de profissionais especialistas, né, para retaguarda para o pronto-socorro, que a gente estava vivendo uma restrição de atendimento muito preocupante mesmo, e com esses aportes que tu mesmo colocou, acho que deu uma segurada. Agora a preocupação da doutora Annelise é a mesma nossa preocupação, que medidas mais permanentes sejam adotadas, né? Da parte do município, a gente ajustou, né, esse valor que é pago para o pronto-socorro. O Ministério da Saúde faz repasses também. Esses repasses, eles são em parcela única ou então, né, dividido, né, um dozeavos de repasse mensal para o hospital. Recentemente a gente teve, né, nessa ocasião que tive em Brasília a última vez, agora o seu Renato estava também. Então, acho que tem um movimento permanente também, com a mediação, principalmente do deputado Alexandre, de se mostrar presente e dizer esse problema não está superado ainda. Né? A gente tem avanços, é visível que o hospital está se recuperando, mas as soluções permanentes ainda não foram apontadas, né? É uma preocupação que a gente tem e a gente vem mediando junto com o Estado, junto com o Ministério da Saúde também, que esses repasses eles sejam permanentes e que o hospital consiga manter o atendimento, que isso não é de interesse de ninguém, com certeza, assim, nem dentro do município, nem da própria instituição, né? Uma instituição bicentenária. Sim. A gente fazer... E aí, olhando o cenário, e aí trazendo de novo a sua participação no Ministério da Saúde, a atualização da tabela SUS seria, e aí eu não estou falando, né, no nível Rio Grande, eu estou falando no nível Brasil, seria a solução para as Santas Casas? Essa é uma solução, inclusive, que a própria Secretaria de Saúde do Estado pode adotar, né? A exemplo do que aconteceu em São Paulo, que assumiu uma tabela SUS do Estado. Eu sei que existe uma discussão hoje do COSEMS, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, com a Secretaria de Saúde do Estado, porque tem um ajustamento aí de contas, né, que a Secretaria de Saúde do Estado não aplica o mínimo constitucional na saúde e está em tratativas com o Ministério Público, com a Secretaria de Município também, para poder ampliar o repasse para o SUS. Essa seria uma possibilidade, né? Uma tabela SUS gaúcha que tenha uma maior, não é nem lucratividade, porque na saúde não é sobre isso que a gente trata, mas que tenha um pagamento mais adequado dos procedimentos hospitalares. Além disso, o Ministério da Saúde, com esse programa Mais Acesso a Especialista, paga um valor de tabela SUS, às vezes até 300 vezes maior do que o estipulado, dependendo da oferta, da linha de cuidado que o hospital consegue implementar. Qual é a dificuldade hoje na Santa Casa? Que primeiro precisa recuperar plenamente a sua escala, a oferta de serviço, para começar a aderir a esse programa, que é uma das possibilidades de aumentar o aporte de recurso. Né? Hoje, qual seria a área médica com maior dificuldade de conseguir profissionais? Aqui em Rio Grande a gente está com a dificuldade de vascular na Santa Casa, eles conseguiram recuperar, mas não é integral ainda. A gente tem uma dificuldade de neuro, de psiquiatra, né? Tem edital aberto no município, inclusive, né? Para os profissionais que tiverem interesse. A gente tem dificuldade de contratar oftalmo, dermato. Essas são as especialidades que a gente tem maior demanda reprimida e dificuldade de atender em tempo oportuno também, né, a demanda de Rio Grande e da região, porque os dois prestadores de serviço de atenção especializada que tem aqui, São José do Norte, Chuí, Santa Vitória, essa micro-região, estão aqui no município de Rio Grande. E essa restrição de atendimento tem levado, às vezes, nossa referência para Piratini, para São Lourenço, para outros municípios, Pelotas, eventualmente, mesmo tendo 2 hospitais, né, que são esses prestadores de serviço de atenção especializada, mas com uma baixa, com uma escassez de profissionais e de recursos, né? Sim. Secretária Juliana Costa, secretária de Saúde do município do Rio Grande, eu queria agradecer muito a sua presença aqui para a gente passar um pouquinho
nesse panorama da saúde do nosso município. E eu queria finalizar esse programa pedindo que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas sobre um ponto da conversa que a gente teve, que é a vacinação, né? Da importância da vacina. Ninguém vai virar jacaré, ninguém vai virar sapo, todo mundo vai sair ali daquela picadinha muito mais seguro, muito mais protegido, protegendo a si mesmo e protegendo aos seus, ao seu ciclo mais próximo, a sociedade de uma forma geral. Então eu queria pedir que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e que essa sua mensagem final fosse nesse sentido. André, é ótimo a gente poder terminar assim, fazendo esse chamado, né, para a sociedade, porque as vacinas, elas salvam vidas todos os dias, né? A gente tem vacinas do nascimento até o último dia de vida, né, para as mais diversas coberturas também, né, de proteção de doenças. Então, existem muito mais benefícios do que eventuais riscos, né, na vacinação. A melhor forma de prevenir casos graves de gripe ou de qualquer outra doença, manifestação de doença, é a vacinação, né? Então, essa é um ato, né, de amor a si mesmo e ao outro, né, ao colega, porque a vacina, ela pode até não impedir que a pessoa fique doente, né? Ela, em primeira ordem, impede, né, evita a transmissão de doença. Mas ela pode, principalmente, evitar as piores formas de doença, né? Então, essas pessoas, né, fazem parte da população de risco, né? Idosos, gestantes, crianças, as pessoas que têm comorbidade, que têm doenças associadas, essas pessoas, elas, frente a qualquer vírus respiratório ou qualquer outro patógeno, tem mais chance de desenvolver casos mais graves de doença. Então, essas pessoas precisam se cuidar e cuidar do outro também, né? Então, a gente tem mantido nas UBSs as vacinas e todo final de semana a gente está divulgando pontos diversificados. É importante que as pessoas vão. Esse final de semana teve no shopping, no fim de semana que passou, a gente teve ainda uma procura baixa. Então, teve dia que a gente teve 400 pessoas para fazer vacina. Nesse final de semana a gente teve 15. Então, a gente precisa, né, que as pessoas vão até esses postos de vacinação e façam a sua parte também. A senhora trouxe um ponto, e aí, que é o susto. Eu lembro desse caso das 400 vacinas, foi depois do susto social. Não deixe para se assustar. Exatamente. Vá fazer a sua proteção antes. Claro que a gente sabe que o último final de semana o tempo estava horrível, não ajudou ninguém a sair de casa, mas passe ali no posto, passe na UBS, entre no litorâneo, nas redes da prefeitura, veja aonde vai estar a equipe da Secretaria de Saúde no final de semana e faça a sua vacina, né? Eu acho que isso é muito importante. Não vamos deixar para se assustar e aí sair correndo, que não é bom. Não é nada bom. Exato. A vacina, ela demora de 10 a 15 dias para produzir, né, resposta imunológica. Então, e fazer esse chamado principalmente para as famílias, né, os pais e responsáveis por crianças. Já ir levar para fazer a vacina quem ainda não fez agora, a gente tem 40% de cobertura vacinal só das crianças. Então, agora, nesse período de férias, leva para vacinar, para quando voltar às aulas, a gente já ter aí maior proteção, maior cobertura vacinal. Nós conversamos com a secretária de Saúde, Juliana Costa. Essa nossa conversa vira uma matéria em olitorâneo.com.br, pelas mãos da Laura Cosme, que vai transformar tudo isso num texto para você poder ler, e também você confere o programa completo em nossas plataformas sociais. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.